Boa tarde a todos do canal. Quero contar a vocês hoje sobre a noite que eu chamei meu cunhado para jantar e acabei virando a janta. Eu nunca pensei que um dia me sentiria assim. Em 10 anos de casamento com Júnior, sempre achei que nossa relação fosse sólida, segura. Talvez até demais. Era uma rotina confortável, mas sem surpresas. E foi nessa previsibilidade que, sem perceber, comecei a me perder. Quando Miguel apareceu com aquele sorriso despreocupado e um jeito tão diferente de Júnior, algo em mim despertou. Miguel sempre foi o irmão mais jovem, aquele que vivia nas sombras de Júnior, mas também o que trazia uma leveza que eu não via no meu marido havia anos. Não sei exatamente quando comecei a reparar nele de um jeito diferente. Talvez tenha sido em um jantar de família, quando ele fez uma piada que me arrancou uma gargalhada sincera. Ou talvez tenha sido na última vez que Júnior viajou, quando Miguel veio aqui em casa para pegar uma ferramenta emprestada e ficou para um café. Tudo o que sei é que, de alguma forma, ele passou a ocupar minha mente de um jeito que eu não conseguia controlar. Eu tentava afastar os pensamentos, me concentrar em minha vida com Júnior, mas as memórias insistiam em voltar. O som da risada de Miguel, a forma como ele me olhava, como se enxergasse algo que há muito tempo eu mesma havia esquecido. Os dias foram passando, e cada encontro casual parecia carregar uma energia que eu não conseguia ignorar. Na última reunião de família, quando nossos olhares se cruzaram do outro lado da sala, senti meu coração acelerar de um jeito que há muito tempo não acontecia. Tentei disfarçar, mas percebi que ele notou. Havia algo no modo como ele sustentou o olhar, como se estivesse esperando que eu não olhasse para o lado. Mas eu olhei. No silêncio do meu quarto, depois que Júnior adormeceu, comecei a questionar tudo. Era possível que eu estivesse criando uma fantasia? Que o vazio que sentia no casamento estivesse me fazendo enxergar algo em Miguel que não era real? Ou talvez fosse real demais. Tão real que eu temia enfrentar o que isso significava. Eu sabia que precisava me afastar, colocar uma barreira entre nós. Mas, ao mesmo tempo, havia uma parte de mim que ansiava por cada encontro, por cada instante roubado de atenção. E então, veio o dia em que ele apareceu de surpresa, dizendo que estava por perto e resolveu passar para ver como eu estava. Era um gesto simples, mas meu coração parecia prestes a explodir. Convidá-lo para entrar foi quase automático, mas a conversa que se seguiu foi tudo menos isso. Havia uma tensão no ar, um jogo de palavras não ditas, um entendimento tácito de que estávamos cruzando uma linha que talvez não tivesse volta. Quando Júnior anunciou que precisaria viajar por alguns dias, senti algo que não deveria sentir. Alívio. Era como se a ausência dele fosse um espaço em branco que eu podia preencher com algo, ou alguém. Eu sabia que era errado, mas a ideia de convidar Miguel para jantar parecia tão inocente, pelo menos no início. Passei o dia planejando. Escolhi o vestido que Júnior mais gostava em mim, não porque queria agradá-lo, mas porque queria redescobrir algo em mim mesma, algo que eu havia deixado para trás. Preparei a lasanha que Miguel havia elogiado uma vez, cuidando de cada detalhe, com uma dedicação que há tempos eu não sentia por nada. Quando enviei a mensagem casual, "Que tal um jantar? Nada demais, só para pôr a conversa em dia." Minhas mãos tremiam. Quando ele respondeu confirmando, senti uma mistura de ansiedade e euforia que fazia anos que não experimentava. O relógio parecia acelerar à medida que o dia avançava. Quando finalmente ouvi a campainha, meu coração quase saltou do peito. Miguel chegou pontualmente, com uma garrafa de vinho em uma mão e aquele sorriso despreocupado que parecia iluminar o ambiente. Quando ele cruzou a porta, senti o ar mudar, como se cada molécula ao nosso redor carregasse algo que ambos fingíamos não perceber. Ele estava bonito, mais do que o habitual, e eu me perguntei se ele tinha escolhido aquela camisa preta de propósito, sabendo que ela destacava o tom bronzeado de sua pele. A conversa durante o jantar fluiu naturalmente, como sempre. Falamos sobre trivialidades, trabalho, viagens, lembranças da infância que envolviam ele e Júnior.
Mas havia algo diferente naquela noite. Um subtexto que se escondia em cada pausa, em cada olhar que durava um segundo a mais do que o necessário. Eu tentava manter a compostura, mas meus gestos denunciavam meu nervosismo. Um copo de vinho que esvaziava rápido demais, risadas que saíam um pouco altas, como se tentassem mascarar o que eu sentia. Depois que terminamos a lasanha, sugeri que fôssemos para a sala. Peguei as taças e a garrafa de vinho, enquanto ele me seguia. Quando nos sentamos no sofá, percebi que estávamos mais próximos do que deveria ser confortável. Nossos joelhos quase se tocavam, e eu podia sentir o calor dele, mesmo sem encostar. A música de fundo parecia distante, um ruído que mal conseguia abafar o som do meu coração batendo. Enquanto conversávamos, ele se inclinou levemente para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. A forma como ele me olhava era desarmante, intensa, como se quisesse enxergar algo que eu escondia até de mim mesma. Você parece diferente hoje, Juliana, disse ele, com a voz baixa. Não sei, é como se tivesse algo em você, algo novo. Senti meu rosto queimar e ri nervosa, olhando para minha taça de vinho. Deve ser o vinho, respondi, tentando soar casual. Não é o vinho, ele rebateu, e sua voz tinha um tom sério que fez meu coração parar por um segundo. Antes que eu pudesse dizer algo, ele se levantou para pegar a garrafa de vinho na mesa lateral, e quando voltou, ficou de pé, olhando para mim de cima. Havia algo na postura dele, no modo como me observava, que fez minha respiração vacilar. Você sempre faz isso? Ele perguntou, inclinando-se levemente, deixando a garrafa na mesa. Faço o quê? Minha voz quase falhou, a pergunta saindo em um sussurro. Finge que não sabe o efeito que tem nas pessoas. As palavras me atingiram como uma faísca em um campo seco. Ele estava próximo agora, tão próximo que eu podia sentir o calor dele, o perfume amadeirado misturado ao aroma do vinho. Levantei-me sem pensar, querendo criar alguma distância, mas ele seguiu meu movimento, e de repente estávamos na cozinha, num espaço muito menor e muito mais íntimo. Miguel, isso é complicado, eu disse tentando soar firme, mas minha voz era um reflexo da confusão dentro de mim. Eu sei, ele respondeu quase num sussurro. Seus olhos estavam fixos nos meus, e ele deu um passo à frente, reduzindo a distância entre nós a algo quase insuportável. Mas complicado não significa impossível. Eu sabia que deveria dizer algo, colocar um ponto final naquele momento antes que fosse tarde demais. Mas a proximidade dele era intoxicante, e a maneira como sua mão roçou de leve o meu braço enviou uma corrente elétrica pelo meu corpo. Quando ele ergueu a mão para afastar uma mecha do meu cabelo, seu toque era tão leve que parecia mais uma promessa do que um gesto. Juliana, me diga para parar, e eu paro, ele murmurou, seus lábios tão próximos que eu podia sentir sua respiração. Eu deveria ter dito. Era o certo, o óbvio. Mas ao invés disso, tudo o que consegui foi ficar ali, imóvel, como se estivesse presa entre o desejo e a razão. Quando finalmente encontrei minha voz, ela não veio com um pedido de recuo, mas com uma confissão involuntária. Eu não quero que você pare. Ele não esperou mais. Seus lábios tocaram os meus, primeiro com uma suavidade hesitante, como se testasse o terreno, mas então o beijo se tornou mais intenso, mais urgente. Era como se todas as barreiras, toda a culpa, todos os medos tivessem se dissolvido naquele instante. Sua mão subiu lentamente pela curva do meu pescoço, segurando meu rosto enquanto o beijo aprofundava, e eu senti como se estivesse caindo, mas sem querer encontrar o chão. Ele desliava as mãos pelo meu corpo, sabia exatamente onde me tocar. Era como se conhecesse na palma da mão. Parou em meu centro, e entre gemidos e pedidos de que eu não aguentava mais, ele também não se aguentou. Os segundos se estenderam em minutos, e cada toque, cada movimento parecia carregar uma promessa que eu não sabia se estava pronta para ouvir. Quando nos afastamos, ambos estávamos ofegantes, e ele encostou a testa na minha com os olhos fechados. Juliana, ele começou, mas não terminou. Talvez porque, naquele momento, palavras fossem desnecessárias. Eu sabia que tinha cruzado uma linha da qual não poderia voltar, mas por mais errada que fosse naquele instante, senti algo que há anos estava adormecido. Eu estava viva. Quando Miguel foi embora,
A casa parecia mais silenciosa do que nunca. O vazio ao meu redor refletia um silêncio interno, quase ensurdecedor, como se todas as emoções que haviam me dominado naquela noite agora tivessem dado lugar a uma calma inquietante. Fiquei sentada na sala por um longo tempo, o olhar fixo na taça de vinho vazia sobre a mesa. Não sentia arrependimento, pelo menos não naquele momento. O que eu sentia era uma mistura confusa de alívio, medo e algo que eu não conseguia nomear. Eu sabia que o que havia feito era como riscar uma superfície lisa com uma faca. A marca podia ser pequena, quase imperceptível, mas estava lá, permanente. Júnior nunca saberia, pelo menos era isso que eu dizia a mim mesma, como uma prece silenciosa. Mas algo em mim havia mudado naquela noite. Algo que eu não podia desfazer, mesmo que quisesse. Nos 2 dias seguintes, me movi como uma sombra pela casa. Tudo parecia fora de lugar, mesmo que nada tivesse mudado fisicamente. Cada espaço carregava um eco de Miguel, o perfume que ficou no ar, o som da sua risada que ainda parecia vibrar nas paredes, o calor do toque dele que minha pele ainda lembrava. Quando Júnior voltou, com seu sorriso habitual e o abraço caloroso de sempre, senti o peso do que havia feito desabar sobre mim. Ele não desconfiava de nada, estava cansado da viagem, feliz por estar em casa, e provavelmente pensava que tudo estava exatamente como havia deixado, mas não estava. Eu não estava. Naquele momento, percebi que a traição não era apenas um ato, era uma marca que você carregava consigo, um reflexo constante no espelho, mesmo que ninguém mais pudesse vê-lo. Júnior não sabia, e talvez nunca soubesse, mas eu sabia, e isso era suficiente para transformar a rotina antes previsível em um terreno cheio de incertezas e riscos. Agora, cada dia ao lado de Júnior é um teste. Cada toque dele, um lembrete da culpa que lateja em algum lugar dentro de mim. E cada mensagem de Miguel é uma faísca, acendendo memórias que eu deveria querer esquecer, mas que se recusam a desaparecer. O mais assustador, talvez, não seja o medo de ser descoberta, mas a clareza com que entendo o que aconteceu naquela noite. Naquele momento, fui mais honesta com meus desejos do que jamais fui na vida. Miguel foi como um espelho, revelando algo que eu sempre tentei ignorar, o vazio dentro de mim, aquele que nenhum gesto previsível de Júnior jamais preencheu. E é isso que me assusta. Não o ato, não o risco, mas a possibilidade de que, apesar de tudo, parte de mim não queira voltar no tempo. Parte de mim não queira apagar a marca que deixei naquela superfície lisa. Porque pela primeira vez em anos, sinto que estou vivendo, mesmo que isso venha com um preço.